Manda um recado para a elite, que é chamado de elite globalista. Nos últimos tempos, estamos ouvindo falar sobre elite globalista e tudo. Eu vou ser sincero para com todos os internautas, acredito que essa teoria de dizer globalista e que nós estamos vivenciando os últimos dias, na verdade, propriamente dito, nós estamos sofrendo tudo isso porque os nossos governantes não estão sabendo administrar o nosso país. Até porque, quando a gente se relata uma democracia, a democracia quem tem que escolher somos nós mesmos. Nós mesmos, cidadão brasileiro. Nós temos que escolher a democracia. A democracia, ela se forma através das pessoas, da decisão das pessoas. E quando não se tem essa decisão, não temos a democracia. Tiramos a Dilma do poder? Não. Colocamos ela no poder, mas não tiramos ela. Vamos dizer que tudo bem. O povo brasileiro quisesse que ela saísse do governo. Certo que tudo bem que ela saísse do governo, porém, teria que ser com voto democrático, com voto da população. Só que isso, vocês sabem que não aconteceu. O STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu por eles. Isso era papel de nós, cidadão brasileiro, decidir isso por nós mesmos. Então, gera aquela polêmica. Até quando? A minha pergunta aos internautas, vamos ficar dessa forma, da gente não poder opinar. Mas espera lá, a gente coloca um político no poder pelos nossos próprios votos, ou são votos comprados? Nas urnas eletrônicas são manipuladas, porque realmente essas tais pessoas que fazem denúncias que as urnas eletrônicas são manipuladas, eu, meramente dito, tenho que confirmar com certeza que essas urnas eletrônicas são manipuladas. A maior parte da população brasileira fala sobre isso, sobre um esquema de fraudado das urnas eletrônicas na hora dos nossos votos para eleger um político aqui no Brasil. Eu ressalvo uma outra informação importante sobre a equipe globalista, como eu havia dito no início dessa gravação. A elite globalista, eu não acredito a questão chamada do apocalipse, em que vai gerar uma política mundial, teria que haver algo muito complementar, algo que testificaria para essa união que uniria política, economia e religião. Isso é algo muito concreto. Aliás, isso está sendo bem objetivo nos tempos atuais, exato. O Papa, ele fez uma comitiva e ele declarou que ele queria a criação de um líder que pudesse assumir a paz mundial. E isso foi meramente dito na gravação. Outra coisa também, que ele disse que a Bíblia, isso foi o próprio Papa, que era o livro da história do fracasso de Deus. Estamos acompanhando todas as notícias
E cada vez mais a coisa vai ficando feia, esquisita. Parece que sinais estão acompanhando estrelas. Uma hora perguntasse ao profeta, e o próprio Jesus disse que haverá guerras e rumores de guerra. Mas então esse não será o fim. E o profeta, então, aquele profeta pergunta, mas, Senhor, e quando então haverá de o fim da humanidade? E aí Jesus Cristo responde, haverá, portanto, tremor de terra, e as estrelas perderão o seu firmamento e cairão sobre a terra. E aí então será o fim. Ou seja, está havendo terremotos no nosso país, aqui no Brasil, em diversos cantos. Ah, mas os jornalistas não estão divulgando as informações. Pois é, o INPEA, o Instituto de Pesquisa Espacial, ele não divulgou uma nota especificando o grau de periculosidade que está acontecendo, ou até mesmo que breve vai acontecer no nosso país, aqui no Brasil. Um abalo sísmico muito forte aproxima do nosso país, do Brasil. Prepare-se, você que está assistindo a este vídeo, a esta gravação, por tudo que está sendo dito aqui. E isso é verídico. Você pode ver que o Papa disse que a própria Bíblia é o livro do fracasso de Deus, acompanhando-se que ele teve nessa comitiva e disse e queria nomear Barack Obama como líder da paz mundial. E tudo isso, ele também ainda quer santificar o domingo, fazendo com que as pessoas não trabalhem no sábado, e sim no domingo. Na verdade, é tudo ao contrário. Eles querem um descanso no domingo e querem que as pessoas trabalhem no sábado. Tudo contradizendo a palavra de Deus. Então, esse descanso dominical não seria descanso dominical, porque isso é totalmente contradito à palavra de Deus. Descanso tem que ser no sábado, porque Deus descansou no 7º dia. Então, segunda seria o 2º dia. Então, domingo seria o 1º e sábado seria o 7º. Essa é uma informação que você, que é católico, não sabe. A pura enganação da Igreja Católica. Os evangélicos estão pior. Estão vendendo a fé, comercializando a fé, falando que se você depositar o dinheiro, as portas seriam abertas para a tua vida, porque você teria que dar o seu carro, sua casa própria, enchendo o bolso dos pastores, líderes e dos bispos de dinheiro, e eles andando em carro de luxo, esbanjando dinheiro, enquanto os membros da igreja e os obreirinhos, aqueles que ajudam de tudo, que dão os seus 80% pela obra que se diz de Deus, que na verdade é uma obra do homem, para enricar eles que estão acima da pirâmide, estão acima do poder. E essa informação sendo divulgada pelas mídias sociais, tem aterrorizando a esses grandões da fé, esses que se dizem que vão salvar a tua alma pelo poder de Jesus Cristo, os enganadores, como a palavra de Deus fala abertamente, que nos últimos tempos, muitos naquele dia, inclusive, dirão, Senhor, mas porventura não expulsamos demônio e não curamos enfermos.
E Cristo irá responder: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aliás, nunca vos conheci. Isso é uma coisa muito forte, muito forte. Chegar no grande dia e dizer: porventura não curamos os enfermos, não expulsamos demônios? E aí nós vamos ver aí a cura dos enfermos, a Igreja Mundial, a falsidade da Igreja Mundial, do poder de Deus, a falsidade da Igreja Universal, do Reino de Deus, e outras tantas igrejas evangélicas praticando heresias, ao invés de preocupar em salvar a alma das pessoas. E isso é muito sério. Eles vão prestar uma conta muito grande com o próprio Deus. Bom, acontecerá que, nesses últimos tempos, o abalo será grande. Diz que haverá tribulação como nunca houve em toda a face da terra. E isso é algo muito sério também. Mais sério do que a corrupção da política do nosso país, do Brasil. O que eu posso acreditar é que eles estão se unindo a uma moeda corrente. Eles vão unificar o câmbio mundial, vão unificar as moedas. Os mercados financeiros estão em constante queda. Eles vão unificar todo o câmbio mundial. E há a possibilidade. Emmanuel Macron vai fazer isso. Ele foi consagrado como líder mundial e não Barack Obama. Na verdade, as bestas do Apocalipse são os dois. Papa e a sua ferida mortal será curada. A besta do Apocalipse. O que acontece é que Papa estará fora dessa jogada. Ele não estará mais neste mundo. E provavelmente tudo indica que este será o último Papa sobre a face da Terra. Bom, a gente não sabe quando Yeshua, Mashiach, Jesus Cristo, virá, mas temos evidências de que está próximo a sua vinda. Outra, o Egito. Ele estará no Egito. Ele fará a sua morada. Quando pisar no Monte das Oliveiras, tudo será abalado. Repare, encontraram minas de ouro em alguns meses e o próprio disse que será usado para reconstrução do terceiro templo, que será o templo judaico em Jerusalém. Vários anos os judeus preparam essa hora da chegada do grande templo que será construído. Unirá judeus e árabes de uma forma devastadora. E a palavra de Deus diz: e quando disser que haverá paz, haverá, então, portanto, repentina destruição. Então, quando o anticristo sentar ao trono e disser a paz mundial, haverá, então, portanto, repentina destruição, como diz a palavra de Deus. Prepare-se. Eite, você que está aí do outro lado, prepare-se. O arrebatamento está próximo. E muitos dirão, essas pessoas que foram levadas, foram extraterrestres que carregaram. Abra a Bíblia. Você terá resposta no Apocalipse que isso que aconteceu, nada mais e nada menos, foi Jesus que levou a igreja dele aqui da terra. Você que ficou ficado para trás, foi deixado, abandonado, não esquenta a sua cabeça. Há uma segunda chance, pode ser que há, não sei dizer. Somente depois dos deixados para trás que assistirem a essa programação, sabe? Você que foi deixado, Deus tem um plano para a sua vida, sim. De alertar você
que o que estava escrito na palavra dele é verdade. O que estava escrito realmente se cumpriu. Se cumpriu. Então, agora é chegado a hora da sua decisão. Infelizmente, para que você suba com ele, você terá que perder sua vida na terra. E eles então irão perguntar se você aceita ser marcado com a marca do grande líder mundial ou se realmente você aceita a esse Deus dos perdidos. Nós, cristãos, seremos chamados de perdidos. Pois é. E quando aquelas pessoas foram arrebatados, não foram pessoas religiosas, pessoas que seguiram a Jesus? Pare e pense. Espera aí, se todos que seguiram a Jesus sumiram da face da terra, então, o porquê que eu ainda estou aqui? Procure informações. A palavra de Deus e a Bíblia Sagrada fala de tudo. Pode ser que depois que isso for publicado, Anticristo ficará revoltado com as informações. Mas saiba, um dia alguém terá acesso a este vídeo, porque não há nada em oculto que não seja revelado e está escrito dentro da palavra de Deus. Então, se você está assistindo a esta programação, você pode ainda se regenerar. Não aceite a marca. Jamais, em hipótese alguma. Por enquanto, aqui no Brasil, não será obrigatório, como em outros países, ou seja, no mundo, ainda não. Mas dirá as vantagens, que inibidor de sequestro, breve vai trocar os dinheiro da cédula de moeda, de papel, para tudo eletrônico. Nossa, vai evitar roubo, assalto. Uau! Não caia nessa. Não caia nessa de perder a sua salvação por uma marca da besta, que é a marca de um homem. É um número eletrônico. Não faça isso. Não caia na besteira desses pessoas que dizem que o chip não é a marca da besta, porque a Bíblia diz bem claro, e só poderá comprar e vender aquele que tiver o sinal na mão direita ou na testa. Pare com essa ilusão e dizer que isto não é a marca da besta, sabe? Eu também posso acreditar que não seja, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não aceitaria, não por imposição religiosa, até porque Jesus Cristo não é religião, sim uma opção de caminho. Ou segue a Jesus ou não segue a ele. Simplesmente isso. A questão é porque as novas leis modernas estão obrigando a gente a fazer algo que a gente não quer e que eles querem que a gente faça o que eles mandam nós fazermos. E isso tudo é errado. Portanto, igual à lei, você tem que amar a idade que tem que amar. Mas peraí, o amor não tem idade. Então, se eu amar uma garota de 14 anos, qual é o problema? Então, eu não vejo problema se ela já tem inteligência suficiente para dizer eu gosto de você e eu quero você. Existe pai que está substituindo como pai e não é pai de sangue, sim padrasto, e se apaixona pela enteada. Nada contra, porque ele se visualiza na esposa que morreu e a filha, que ele tanto cuidou como filha, se visualiza no pai como um atual companheiro e um substituto, como pai e, ao mesmo tempo, como um futuro marido. Não vejo problema nenhum nisso. Aí querem condenar aquele padrasto só porque aquela garota é de menor e tem 14 anos. Vamos se preocupar com estupro de vulnerável. Isso é algo muito sério. Vamos se preocupar com abusos sexuais de crianças e adolescentes, sim, mas quando há o índice de estupro, quando se há o querer do envolvimento, porque uma menina de 13 anos, por um exemplo, não é mais uma criança. Já tem a consciência, já é uma moça, já tem a sua regra, o seu ciclo menstrual, então já sabe exatamente o que está fazendo.
Então querem punir. Por que não reduzir a maioridade penal para 13 anos? Aliás, garotas de 13 anos já cometem crimes e já podem responder pelos seus atos criminais. Então, a equipe globalista vem trabalhando em cima de notícias, criando confrontos entre pessoas, fazendo povinhos. Isso está morrendo pessoas inocentes. Eu não vou entrar em grupo nenhum. A pressão pode ser grande, o problema pode ser grande no nosso país, mas eu não vou entrar em confronto com a polícia. Eu não vou entrar em confronto com facções criadas por pessoas envolvidas por dentro dessa política maldita e corrupta do Brasil. Eu não vou fazer os caprichos desse governo que foi subornado, do governo brasileiro que foi vendido para os corruptos. Eu não vou entrar nessa ideia de idealização, porque tudo isso é uma armadilha. Tudo isso é uma armadilha, puramente uma armadilha do Satanás. Todos aqueles que adoram ao diabo estão falando no nome de Cristo de uma forma devastadora nos últimos tempos. Ele tem levado o próprio Jesus à ruína, falando, está vendo? Aquela culpa é daquele evangélico, aquela culpa é daquela pessoa, sendo que tudo está sendo tramado, tudo está sendo organizado do jeito dos planos diabólicos de Satanás. Não acreditem em nada que falem para você, porque tudo isso que está se passando é uma união de todos os países, todos numa só moeda, numa só única religião mundial. Eles querem acabar com todos os livros religiosos e criar uma coisa só, para evitar, porque, segundo informações, por causa de diversas religiões, há diversos confrontos no mundo inteiro. Então, eles querem acabar com todas as religiões. E eles vão conseguir fazer. Só que nada pode mudar as escrituras sagradas e o que Jesus Cristo falou. Eles vão proibir o comércio da Bíblia Sagrada. Já existem projetos de lei no Senado Federal. Acorda. Já existem projetos para impedir a pregação do Evangelho. Não é só do Evangelho, de todos os livros religiosos. Qual é a tua intuição? A intuição deles é proibir em massa qualquer tipo de religião, porque eles vão criar uma religião única mundial. Uma religião que fala de paz, de amor, de um só Deus, e vão inventar um nome. Que esse nome será o próprio líder mundial, que assumirá o poder da economia, terá uma estratégia militar fortíssima e uma inteligência religiosa. O grande Lúcifer, reencarnado nos tempos modernos, ele assumirá o poder global de todas as nações e todas as moedas econômicas. Fico por aqui e mando a todos. A Bíblia diz, vigiai e orai. E não orai e vigiai. E sim, vigiai primeiro, porque o seu inimigo, Satanás, está sempre ao seu lado, pronto para querer derrubar. A verdade está sendo dita pelas redes sociais. E aproveitem, enquanto é gratuito essas informações. Que pode ser que tudo isso seja pago, as informações. Tudo para evitar que a verdade chegue, então, até você. Por gentileza, grave esse vídeo, faça reproduções desse vídeo, o quanto puder. Deus abençoe a todos. Eu não tenho medo de repressão, porque o governo dos Illuminati estão recebendo a resposta automática sobre essas informações. Eu não tenho medo de repressão. Novamente eu repito, que Deus abençoe a nação. Forte abraço a todos, do Brasil e do mundo inteiro. Pessoas que estão em diversos lugares, diversas partes do mundo,
traduza para diversos dialetos e diversos idiomas, porque isso vai salvar a vida de muitas pessoas. Repito, não aceite o chip. O chip é, então, a marca da besta. Deus abençoe a todos os internautas. Forte abraço. Espero, mas se eu não tiver nesse dia para alertar e poder falar da verdade, isso já está gravado. E um dia que eu não tiver e for arrebatado, isso já está gravado. Deus abençoe a todos, a toda a nação do mundo. Forte abraço.